Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Fábio Batista. Hoje é dia 19, brincadeira, hoje é dia 20 de novembro de 2022. Eu ainda não gravei um vídeo a mais sobre a Expo Flores, vai começar daqui a pouco, são praticamente acho que 8 da manhã. Mas eu decidi gravar um vídeo sobre um livro bastante interessante que eu acabei de ler, ouvir na verdade. E nem foi assim porque eu busquei, né? Acabou, tá lá no YouBook, que é o aplicativo de livros que eu uso. E eu comecei a ler, achei estranho porque não era um tema que eu procuraria, mas acabei ouvindo o livro até o final. Vamos falar então sobre o livro Budismo, Budismo e Meditação Mindfulness, do James Kinsland, eu vou falar sobre o autor agora, James Kinsland, vamos lá. O James Kinsland é um jardineiro costumais que trabalha como cientista freelancer e redator médico no seu tempo livre. Entre outras empreitadas, escreveu para a revista New Scientist, Nature e o jornal britânico The Guardian. The Guardian. Ele é autor de 2 livros, Siddhartha's Brain, tradução minha vai ser O Cérebro de Siddhartha, que é o Buda, né? Que fala sobre a neurociência da meditação e iluminação. E o segundo livro é Am I Dreaming? Tradução minha, estou eu sonhando, sobre os benefícios e malefícios dos estados alterados de consciência. Essa bio tá referente a ele no site do Medical News Today, tá? Então vamos lá, gente. O livro Budismo, Meditação e Meditação Mindfulness parece que foi publicado em 2018. Quando a gente ouve ou lê o material, começa a ver as referências a pesquisas feitas em 2016, 2017. Então, não realmente é uma data que parece ser a apropriada. Ele tem 12 capítulos e ele fala um pouquinho sobre essa. Ele faz essa interseção entre ciência, budismo e jornalismo. Por quê? Porque o autor, ele fala da experiência dele, ele nasceu cristão e adotou a mindfulness. Eu não sei se ele virou budista, porque no livro eu pelo menos não ouvi isso, mas parece que ele se vê cético ainda. Mas ele adotou essa prática de mindfulness, que você já deve ter ouvido falar em algumas terapias, etc. Mas que tem uma origem assim, mais tradicional no budismo. Incrivelmente eu ouvi falar sobre mindfulness com relação mais ao hinduísmo. Então assim, porque o budismo, ele, vamos falar assim, logicamente, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, parece que ele deriva do hinduísmo. Tipo assim, Siddhartha Gautama era hindu, e aí ele criou o budismo. Então tem referências a essa questão. O livro fala sobre questão de crenças, ideias, principalmente falando sobre o ego, reencarnação, karma, dharma, e deixa eu ver aqui outros conceitos que ele falou aqui que eu achei interessante. Teve um bastante interessante aqui. Dukkha, que é sofrimento, né? Que são coisas que remontam ao hinduísmo, que não é a mesma religião, gente, é diferente, tem uma mudança. O livro fala um pouco sobre isso aí, tá? E vamos lá ver então o que é que o livro diz. O livro tem exatamente 12 capítulos. Eu vou falar o nome dos capítulos aqui, vou dizer talvez o que eu lembre de cabeça. Fala. O primeiro é o percurso dos tolos, o segundo é brincadeira de criança, o terceiro é a nuvem do não saber, o quarto é a segunda flecha, o quinto é o homem que desapareceu, o sexto é chinelos de ouro, bastante interessante, porque cada capítulo ele conta uma historiazinha, tá? Uma historinha. Então assim, ele faz referência à tradição budista e às histórias, né? Sétimo, Adoradores do Fogo. Aqui tem uma conexão bastante interessante com o hinduísmo, que ele fala de um episódio de encontro de Buda com algumas tradições hinduístas e questão de conversão e coisas desse tipo. É bastante interessante entender. Um elefante bêbado, muito interessante isso aqui, fala sobre o medo e como lidar com o medo. E o que a ciência fala sobre isso, o que a meditação fala sobre isso, o que as pesquisas têm dito sobre isso. Capítulo 9, a queda. Capítulo 10, estranho e maravilhoso. Capítulo 11, espelhos da mente. E capítulo 12, o reino da imortalidade, Amaravasti. Então, assim, muito interessante esse livro. No início eu fiquei meio
cético, vamos dizer assim, né? Porque a primeira crença que é muito interessante, muito que eu falei, se não estou pronto para aceitar isso, é a questão do negar o ego, né? Que ele começa falando sobre como o budismo traz essa ideia do ego, que é o ego, negar ou não, aceitar ou não, temos ou não temos, é uma ilusão ou é uma realidade, tá? E também começa a trazer as pesquisas que falam sobre as aplicações da mindfulness, da meditação mindfulness, com relação a tratamentos para dependência química, transtorno pós-traumático, resolver problemas de concentração, controle emocional, o que tem na ciência e o que não tem na ciência, ou seja, ele fala sobre o que os cientistas estão pesquisando, diga doutor, e o que os cientistas já pesquisaram e o que os cientistas ainda precisam pesquisar para poder completar esse vácuo aí da pesquisa sobre meditação mindfulness, tá? É um livro bastante legal para quem quer encontrar algumas fontes científicas. Termos interessantes que ele fala no livro, que ele traz à tona durante o livro, são compaixão, ética, o exame científico, a razão de querer saber as coisas, né? Como o cérebro, como a ciência diz que é um órgão vindo do processo de evolução, poderia se explicar, né? E como isso se explicaria pela lógica budista e assim por diante. O que eu gostei muito é que no início ele fala que o livro dele conecta essa tradição budista com aspectos científicos da antropologia, neurociência e genética, tá? Então, assim, isso é o que eu peguei do livro, um livro bastante interessante, indico a você poder ouvir e ler. Né? Ainda estou relutante sobre a questão de negar o ego, de entender que o ego não existe, é a parte mais complicada para mim, para falar assim, ainda não estou nesse nível aí não, tá? Mas desejo a vocês um ótimo dia, eu vou ver lá a questão do Expo Cruz e depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resumo que eu posso fazer hoje. Provavelmente eu vou ouvir mais alguma coisa, vou ler mais alguma coisa sobre isso e trago para vocês algum outro livro daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos, tá? Obrigado pela atenção. Desejo a todos um ótimo dia e vejo vocês daqui a pouquinho, antes que essa chuva decida cair na minha cabeça. Tchau, tchau!